Fala galera, tudo beleza? Pessoal, a aula de hoje vai ser um pouco diferente. Ter ideia, isso aí é coisa de filme brasileiro. O brasileiro gosta de ter ideia. Eu trouxe aqui um episódio de um podcast para que vocês ouçam e em seguida nós vamos fazer uma atividade sobre ele. Uma perda de tempo. Bom, para quem não tem proximidade com esse tipo de mídia, o podcast é um programa que segue os parâmetros dos programas de rádio. Mas, só que ele é algo exclusivo desse novo período dos tocadores digitais, né? Como o Spotify, o Deezer, o Google Podcast, o YouTube, o Castbox, enfim. Existem vários tocadores de podcast e em todos eles os podcasts são gratuitos. Então, quem quiser baixar um tocador de podcast para ouvir o podcast, você escuta de graça. Agora, muitos deles, se for para ouvir música, eles vão cobrar, beleza? O assunto que será tratado nesse podcast, ele analisa os usos linguísticos do nosso presidente atual. Você tá falando sério? E por que nós vamos ouvir esse podcast? Porque ele fala do nosso momento atual em que nos encontramos. E antes que alguém diga que eu estou fazendo alguma politização da aula, eu tenho algumas coisas para dizer. Ih, rapaz. Primeiro, a minha função como professor de filosofia de vocês é abrir os horizontes de suas perspectivas para novas visões de mundo. Para que isso aconteça, é necessário que você esteja disposto a ouvir um ponto de vista contrário ao seu. Não vai mudar nada. Em suma, é preciso que você saia da bolha. Por isso, eu também vou deixar um link sobre como as redes sociais encerram a gente em uma bolha de informações ilusórias que dão a impressão de que só o nosso ponto de vista é o correto. O segundo ponto que eu quero ressaltar a respeito desse episódio é que ele não é um podcast que fala mal do presidente, mas que ele foi escolhido porque ele fala do nosso atual presidente. O que os caras querem é a nossa hemorroida. Se estivéssemos em um outro momento com um outro presidente, certamente a atividade seria a mesma, pois o que interessa aqui é trazer para vocês uma visão da atualidade. É mesmo, é? E antes que me denunciem para a escola sem partido, quero dizer que o conteúdo de política é uma prerrogativa da disciplina de filosofia, pois é a filosofia política que define quem deve governar e por que deve governar. Portanto, é minha função como professor dar conteúdo de política para vocês. Porém, no entanto, todavia, o conteúdo não foi escolhido pelo seu viés político, mas por conta do uso político da linguagem, que é o conteúdo desse nosso período. E por fim, antes que digam que o professor está impondo que vocês baixem um outro aplicativo, eu quero dizer que o episódio está aqui mesmo nesse vídeo e que os links do episódio que estão anexados abaixo são para quem queira, não é obrigado, ouvir o podcast no próprio aplicativo. Dito isso, pessoal, desejo a todos uma boa audição e vamos nessa! Oi, eu sou Maurício Meirelles. E eu sou Ângela Boldrini. Uma palavra pode significar o contrário do que ela diz? Vamos pensar na palavra verdade. Contemplar a verdade seguindo João 8,32. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Defender a verdade não garante que alguém só vá dizer coisas verdadeiras. Essa pessoa pode, por exemplo, defender um remédio ineficaz contra determinada doença. Deus foi tão abençoado que nos deu até a hidroxicloroquina para quem se acometer da doença. E quem não acreditou, engula agora. Vou tentar dizer algo que todo mundo sabe que essa pessoa tinha falado pouco tempo atrás. Alguém já me viu brigando com algum poder, alguma instituição, a não ser algo pontual? O Brasil está em paz, no meu entender. Na crise política do Brasil, algumas palavras têm um significado distorcido. Outro exemplo, liberdade. Nós é que somos a última trincheira da liberdade e da democracia. Esse é o ex-deputado Roberto Jefferson em um vídeo no qual ele aparece armado. Depois ele foi preso por ordem do Supremo Tribunal Federal. Ele é suspeito de integrar uma organização criminosa acusada de atacar as instituições e a democracia no Brasil. Esse caso foi mais um elemento na fogueira dos embates entre o presidente Jair Bolsonaro e o STF. Sem citar o nome do ex-deputado, o presidente Bolsonaro mostrou seu apoio. A crítica, por pior que seja, você tem que tolerar. A liberdade de expressão é ampla, é garantida a todos nós. Para o presidente do STF, ministro Luiz Fux, liberdade de expressão é outra coisa. Por sua vez, a liberdade de expressão não comporta violências e ameaças. O significado dessas e outras palavras depende de quem está falando, e pode até ser o oposto do que diz o dicionário. Para entender o uso da língua pelos políticos e o que uma análise da linguagem pode revelar, o Café de hoje conversa com o escritor, jornalista e colunista da Folha, Sérgio Rodrigues, autor do livro Viva a Língua Brasileira.
Sérgio, o que a gente tem a aprender quando a gente não usa as palavras só para se comunicar, mas também pensa sobre elas? Muito. A gente nunca usa as palavras só para se comunicar, mesmo quando pensa que está fazendo isso. Elas sempre dizem mais do que, ou menos, do que a gente pretende, né? A palavra nunca é a tradução precisa, exata e acabada de um pensamento. Você tem sempre uma conotação, você tem sempre um contexto, onde uma coisa pode ser lida de uma forma ou de outra. Então, assim, eu acho que pensar, refletir sobre os caminhos que a linguagem vai tomando no nosso dia a dia, na nossa cultura, é uma coisa sempre muito reveladora e necessária de fazer, e nem sempre a gente se dá conta disso. Como a gente está muito mergulhado em linguagem, é como se o ar que a gente respira, assim. Então, é uma coisa que está tão na nossa cara que nem sempre é vista. É uma paisagem que você está habituado demais a ver e, portanto, você já nem enxerga. Eu acho que refletir sobre a linguagem, assim, leva a gente para uma posição de um certo distanciamento em relação a coisas que a gente está dado de barato, assim, no nosso dia a dia. O Bolsonaro tenta apresentar uma imagem de homem comum desde a eleição. Isso se estende ao jeito como ele fala? E como você avalia a linguagem do presidente? O Bolsonaro, com certeza, ganhou muitos pontos com esse jeito dele. Ele é tosco, ele é ignorante, ele é grosseiro, ele ostenta isso muito na cara, assim. Vocês são uma porcaria de imprensa. Vocês são uns cala a boca, vocês são canalha. Vocês não fazem jornalismo canalha, vocês fazem. Isso costuma gerar uma certa identificação das pessoas comuns que se sentem representadas. Olha só, ele é como nós, ele não é um cara polado, ele é uma pessoa que diz o que está pensando, ele é autêntico e tal. Agora, o Bolsonaro, assim, me parece que ele exagerou nesse caminho, em termos até de gerar uma identificação com as pessoas. Eu acho que ele pode ter passado do ponto, não por cálculo só, não, porque ele é assim mesmo. A desarticulação do Bolsonaro, o vocabulário pobre do Bolsonaro, o uso de palavras chulas, de palavrões e tal. É uma coisa tão forte e tão carregada que eu acho que pode gerar um certo estranhamento até de pessoas que se expressam desse jeito no dia a dia, mas que não acham que um presidente, um representante político delas deveria fazer a mesma coisa. Ele quebra tanto os protocolos mínimos assim, de civilidade do que sempre foram considerados inerentes a um cargo como a presidência da República, que eu acho que essa identificação inicial ela pode ter começado a virar o fio, a ver. Sérgio, os apoiadores do presidente passaram a dizer que os protestos que acontecem amanhã são uma defesa da liberdade. De fato, eles usam muito essa palavra para dizer eu não quero me vacinar, eu tenho a minha liberdade, não quero usar máscara, quero a liberdade de não usar máscara. Como você avalia o uso dessa palavra hoje na política brasileira? Existe uma disputa, uma clara disputa política pela palavra liberdade, que é uma palavra cheia de significados mesmo. Assim, ela nunca foi pacífica, né? A liberdade sempre pode querer dizer mais ou menos o que você quisesse dela. Hoje, assim, é curioso ver que a liberdade de expressão passa a ser uma bandeira usada por defensores do fechamento, de menos liberdade, que é o que, no fundo, os manifestantes pró-Bolsonaro estão querendo, na volta do regime de força, a volta de concentração de poderes na mão do presidente. Quer dizer, é muito curioso que se possa usar a reivindicação de liberdade de expressão de um presidente da República. É claro, isso é uma batalha construída, é uma disputa ideológica entre poderes da República, o executivo contra o judiciário, mas não deixa de ser um desvirtuamento da palavra liberdade. E a própria palavra democracia também acaba entrando nisso. Eu acho que esses apoiadores da extrema-direita brasileira, eles aprenderam alguma coisa nesses últimos 2-3 anos, no sentido de não deixar tão claro mais, assim, olha, a gente quer uma ditadura, a gente quer o fechamento, a gente quer tortura. Não, agora a gente mascara o nosso desejo sob essas palavras grandiosas, como democracia, liberdade e tal, que no fundo, se você for examinar, cabe qualquer coisa ali. Realmente não pode ter democracia se nós não respeitarmos a Constituição em todos os seus artigos. A democracia não tem preço. Sempre me falaram isso. Eu acho que eles estão se beneficiando um pouco disso. É possível que uma palavra morra e vire algo sem significado dependendo do uso e da constância de uso que se faz dela? Olha, morrer é difícil, mas uma palavra pode ser esvaziada de sentido, né? E acabar se tornando uma palavra mais ou menos inútil ou pouco funcional. Isso aí acontece o tempo todo. Essa questão das disputas políticas e ideológicas em torno das palavras, ela é muito antiga. Isso não é uma invenção do Brasil e nem mesmo da contemporaneidade. É uma coisa que sempre existiu. O que talvez esteja acontecendo hoje é que, com a aceleração do mundo digital, da internet e principalmente das redes sociais, esses processos talvez tenham ficado um pouco mais rápidos, um pouco mais disseminados rapidamente. Mas, assim, eu me lembro, por exemplo, da disputa que havia sobre como chamar o que ocorreu no Brasil em 64. Aquilo era um movimento, aquilo era uma revolução, aquilo era um golpe. E a história pendeu claramente para o golpe de Estado, que é o que houve de fato. Mas até hoje você tem defensores daquilo como o movimento de 64. E na época se falava muito, a palavra preferida da ditadura era a Revolução de 64. Na minha opinião, não foi golpe, foi uma contra-revolução
E para mim isso é uma obviedade que se não houvesse a contra-revolução, hoje o Brasil seria uma grande Cuba. Então, assim, eu acho que hoje o que a gente pode apontar de palavras que são tão esvaziadas de sentido, que passam a perder até a funcionalidade, por exemplo, ameaça comunista. A ameaça comunista é algo em nome da qual se justifica muitas das medidas do governo de direita, porque estaria protegendo o Brasil de uma ameaça comunista. A ameaça comunista já era uma miragem, já era falsa, na época da Guerra Fria. O Brasil nunca esteve sequer perto de uma revolução comunista ou de uma tomada de poder pelos comunistas. Hoje em dia é uma piada, é um conjunto vazio mesmo. E, no entanto, é um espantalho, funciona para muita gente. Como é um espantalho a ideologia de gênero, como é um espantalho a cartilha gay, são palavras vazias mesmo, né? No outro extremo, a esquerda esvaziou muito de sentido a palavra fascista. Houve um esbanjamento do uso dessa palavra que com certeza não fez bem a ela. Os governos tucanos foram chamados de fascista à exaustão, quando fascistas eles não eram. E hoje, quando a gente precisa da palavra, porque a gente tem um governo com características, se não fascistas, pelo menos próximas disso, fascistoides, com certeza, ela é uma palavra gasta que ficou meio pastosa e já não diz muita coisa, porque se abusou dela. Então, é um pouco difícil para o jornalismo, para quem tem que tratar essa realidade a quente, fugir completamente dessa pauta linguística que se coloca. Mas é preciso ter muito cuidado com isso, porque é muito fácil ser pautado de uma forma que, na verdade, está desviando a discussão para o lado da irrealidade e da falsidade. Sérgio, o Bolsonaro usa muitas metáforas vindas do futebol quando ele fala. Isso é uma tradição da política brasileira ou uma coisa só dele? O futebol é uma parte importante demais da cultura brasileira, né? Muito identificada com o povo, com o sentimento popular. Então acho meio natural que se recorra a ele como fonte de metáforas. Acho que o Lula nisso é imbatível, ultimamente até nem tanto, mas houve um momento em que ele tirava praticamente todas as suas imagens políticas e tal do vocabulário do futebol. O Bolsonaro é mais chegado ao vocabulário romântico, né? Do casamento, estamos namorando, vamos casar, abraço hétero. Cadê o Paulo Câmara? Vem cá, Paulo, dá um abraço aqui, pô. Abraço hétero. Ele tem uma certa fixação que me parece pender mais para o lado romântico, erótico, do que futebolístico. Mas o futebol sempre vai render bons dividendos para quem quiser fazer uma comunicação popular, eficiente no Brasil. Pela própria natureza, né, de um esporte que é apaixonante e tal. Quando a gente fala de futebol, nas metáforas, apesar disso estar mudando ultimamente, tanto o futebol como a política no Brasil são espaços tradicionalmente muito masculinos. Ao usar metáforas esportivas na linguagem, os políticos acabam reforçando um distanciamento contra os grupos da população, ou você acha que não tem esse aspecto? É possível que isso seja reforçado, sim, por esse tipo de coisa, embora a presença das mulheres no esporte seja cada vez mais forte e isso tenda a mudar. Mas eu tenho a impressão que o Bolsonaro não teria nenhum problema em assumir que ele se dirige mais aos homens do que a qualquer outra fatia da população, especialmente homens barrigudos de meia idade. Parece ser o público preferencial dele. Acho que ele não teria muitos pudores em dizer que é isso mesmo. Quando um político obriga um funcionário a devolver parte do salário, mesmo que seja muito dinheiro, a gente chama no diminutivo, né? Que é rachadinha. O senador Flávio Bolsonaro, o ex-assessor Fabrício Queiroz e mais 15 pessoas foram denunciadas hoje pelo Ministério Público pelo esquema das rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio. Como o português do Brasil usa o diminutivo e o que o uso dele nesse caso mostra? Pois é, a rachadinha é polêmica, né? Porque muita gente aponta, e eu acho que tem uma certa razão nisso, que ao chamar um crime como esse pelo diminutivo, você está diminuindo, né? Você está minimizando o que foi cometido ali. Que é um caso, assim, pela tipificação jurídica, é peculato, né? Desvio de recursos públicos, é roubo de dinheiro público. E quando você chama de rachadinha, fica parecendo uma coisa simpática e tal. Eu acho que isso aí tem uma certa razão, mas não conta a história inteira. Primeiro, assim, é uma palavra de formação espontânea, então eu acho que ela denuncia, sim, uma certa tolerância da sociedade brasileira com esse tipo de crime, mas isso também é um fato a se levar em conta. Acho que não se chegaria tão longe, isso não se tornaria uma prática tão disseminada nos parlamentos e órgãos públicos brasileiros como parece ser, se não houvesse uma tolerância, uma certa condescendência com esse crime. Então eu acho que a palavra acaba também dizendo isso. E, de certa forma, você pode, nada impede você de usar o diminutivo com o sinal trocado, porque nem sempre o diminutivo está ali para amenizar as coisas. Às vezes o diminutivo é irônico, às vezes o diminutivo é agressivo até. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Então, assim, nada impede essa palavra de ser ressignificada, que é uma outra palavra da moda, né? De ser ressignificada para dar conta de um crime que é cometido por gente pequena, por um tipo de parasita social
social que fica escondido do poder público, nas frestas do poder público, e usa de forma covarde o seu poder, né, para tomar dinheiro de quem é menor do que ele. Então, assim, é complexa a coisa. O que eu acho interessante, na verdade, no caso da rachadinha, é discutir isso. Eu acho uma oportunidade tanto de conversar um pouco sobre isso, porque a gente tende a ver as palavras como uma coisa natural, caída do céu, e elas não são isso. Elas são construídas, elas querem dizer, frequentemente, muito mais do que se imagina que elas vão dizer. E nessa briga entre o presidente e o Supremo, o Bolsonaro se expressa do jeito que ele sempre fala, né? Bem coloquial. Hoje eu vi rapidamente o ministro Fux, no início da sessão, dizendo que não pode haver democracia sem respeitar a Constituição. Palmas para o ministro Fux! E aí, quando o ministro Luiz Fux responde, é sempre com uma linguagem mais empolada, uma coisa meio de catedrático. Nesse ponto, é de sapiência que o relacionamento entre os poderes pressupõe a atuação dentro dos limites constitucionais, com freios e contrapesos recíprocos. Como que você analisa essa diferença dos discursos? A gente tem um problema sério na cultura brasileira, que é esse juridiquês, essa coisa empolada e rebuscada e propositalmente hermética. A verdade é essa, os caras não falam assim porque é assim que eles aprenderam ou por acidente. Isso é um cálculo, isso é um traço da cultura brasileira que promove um afastamento entre o público e essas instâncias de decisão jurídica. Eu acho que é uma forma de dominação, é um traço muito tradicional, muito antigo e muito feio, me parece, da cultura brasileira. Se manifesta em várias coisas, em vários aspectos e tal, e é concentrado nessa linguagem jurídica mesmo. Existem setores do judiciário que estão trabalhando já há muito tempo para amenizar isso, para contrabalançar isso, para tornar essa linguagem um pouco mais compreensível pelo cidadão comum, argumentando que no Estado democrático só tem a ganhar se isso acontecer. Mas ainda há bolsões de imensa resistência e o Fux parece ser um deles. Nesse caso, a briga entre o Bolsonaro e o Supremo tende a dar a vitória para o Bolsonaro. Em termos de uso da linguagem, aos olhos de uma opinião pública pouco letrada, o Bolsonaro vai sempre passar a impressão de que está mais com a razão, porque ele está falando a língua que as pessoas entendem. Como eu falei antes, eu acho que ele rebaixa demais o que seria o piso aceitável para um homem público se expressar usando a suposta linguagem do povo. Ele vai ao subsolo e isso acaba provocando um desvirtuamento moral até do debate. Mas, diante de um sujeito que está empenhado em usar palavras que ninguém entende, e às vezes nem ele mesmo entende, num caso como esse, infelizmente, o Bolsonaro fica melhor na fita. E eu acho que o judiciário podia aproveitar essa oportunidade para repensar com um pouco mais de afinco essa sua opção pela linguagem empolada e hermética. Esse foi o Café da Manhã, o podcast mais importante do seu dia, uma parceria entre a Folha e o Spotify. Segue o Café da Manhã aí no seu aplicativo, assim você não perde nenhum episódio novo. Eu sou Ângela Boldrini. E eu sou Maurício Meirelles. A produção é de Jéssica Mais, Laila Moalen e Vitor Lacombe. A edição de som é de Tomé Graneman. Este episódio usou áudios de Poder 360, TV Record, TV Brasil, TV Câmara, TV Globo, Band, CNN Brasil, UOL e SBT. Até amanhã. Até.